sabe o impacto que a nutrição e suplementação têm no tratamento da acne? Suplementação para acne é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a Luana Bertamoni. Ela é graduada em nutrição pela Univale, mestre em saúde e gestão do trabalho, pós-graduada em nutrição aplicada em estética, pós-graduada em nutrição esportiva funcional e pós-graduanda em gastroenterologia funcional. Que prazer conversar com você. Quanto tempo, né, que a gente não se fala. É muito gostoso a gente ter este momento aqui para conversar. Maravilhoso mesmo. Adoro estar aqui com você e obrigada pelo convite. E olha, eu acho que todo adulto na vida já passou em algum momento pela experiência de ter uma espinha. Agora, tem fases da vida, tem momentos, casos específicos em que esse aparecimento aí das indesejadas espinhas aumenta a frequência, aumenta a intensidade, e com isso vem junto muito desconforto, vem junto também sofrimento para quem está vivenciando isso. E eu acho que é bem comum, as pessoas já têm no radar, vou procurar um dermato, vou cuidar de um tratamento oral, de um tratamento tópico, mas não tem tanto conhecimento assim, não é tão espalhado o imenso papel e a importância que a alimentação e a suplementação podem ter no tratamento e no cuidado da acne, que é o que a gente vai explorar hoje. Antes até mesmo disso, acho que é importante a gente relembrar as pessoas que existem muitas causas possíveis que podem levar à acne, né? Então, quais são as causas? Por que a acne acontece? Sim, para a gente ter noção, a acne é a 8ª doença de pele mais recorrente no mundo, então ela é muito frequente, como você falou, tem muita relação com a nossa autoestima, né? Então é algo que nos pega bastante para gente cuidar. Ela tem diversas causas e às vezes é difícil a gente identificar a causa. Quais são as principais que a gente pensa, se for pensar em fatores fisiológicos? Aumento de produção de sebo na pele, então essa oleosidade na pele, uma hiperqueratinização da pele, ou seja, as células mortas, ao invés delas irem embora, elas vão se acumulando na pele e começam a entupir os nossos poros, então uma opção também. Nós temos outro que é a contaminação pelo C-acne, que é tipo uma bactéria que aumenta a nossa acne, mas também temos fator genético. Os estudos mostram que pessoas que tiveram pai e mãe com acne pode sim aumentar a chance, então temos um fator genético. Fatores de estresse, né? Estresse, nosso mal do século, então isso também pode afetar bastante a nossa acne. Fatores hormonais, tanto é que mulheres que têm síndrome do ovário policístico, por terem muita da testosterona e muita insulina, tendem a ter mais acne, então é uma acne que é mais aqui no terço inferior da face, né? Então, geralmente no queixo, nas bochechas, no pescoço, nas costas. Então, olhar para esse fator hormonal é muito importante. E temos ainda os fatores alimentares, né? Sendo que tudo isso pode andar junto e misturado. Então, você ter uma SOP, você ter um consumo muito grande de chocolate, que a gente vai falar depois, e esses sintomas eles vão se misturando e pode tudo potencializar. Então, sempre a gente vai analisar cada paciente individualmente e ver dele qual que pode ser a causa dele e tratar na causa desse paciente. Perfeito. E aí, então, dependendo de qual for a causa desse imenso número de possibilidades, né? Que inclusive a gente pode
perceber que existe aquele momento clássico da adolescência, mas a gente também tem, e é bem comum hoje a acne da mulher adulta, né? Ou, enfim, no homem também, mas a da mulher adulta, acho que pela questão hormonal, ela é muito clássica, né? Dependendo, então, de qual é essa causa, isso altera o tratamento nutricional? Sim, totalmente. Vou dar um exemplo, por exemplo, da mulher adulta, que é o que a gente mais vê no consultório, inclusive, né? Uma mulher que tem a SOP, essa síndrome do ovário policístico. Mulheres que têm SOP, elas têm duas alterações fisiológicas principais. Insulina, que a insulina vai estimular a produção de sebo na pele, então esse sebo aumentado pode aumentar a nossa acne. E a síndrome do ovário policístico, ela pode vir ali ter junto um aumento de hormônios andrógenos, que é a testosterona basicamente. E a testosterona também aumenta a produção de sebo na pele e também pode gerar meu Deus, me fugiu a palavra. Corta, dá pra cortar? Dá. Esqueci a palavra. Vamos voltar. Eu não sei o que você quer falar. Que a testosterona... eu vou falar que aumenta o sebo, fica mais fácil. Vou voltar lá da outra frase. Oleosidade? Não é? Isso, oleosidade, é isso. Diego vai querer me matar agora, né, Diego? Que a gente já cortou. Não, faz parte. A palavra. Enfim, voltando então. Então, em mulheres que possuem a SOP, a gente tem duas alterações específicas. Nós temos o aumento da insulina, esse aumento da insulina aumenta a produção de sebo na pele, e nós temos o aumento da testosterona, que também pode aumentar esse sebo e essa oleosidade na pele. Nessas mulheres, o que a gente tem que fazer? Quando o assunto é insulina, uma dieta de baixo índice glicêmico, para a gente não ter esse pico de insulina, um exemplo. E se a gente tem uma testosterona mais aumentada, a gente pode pensar em suplementos ou alimentos que vão fazer com que essa testosterona não seja tão convertida em dihidrotestosterona, que vai piorar a acne, né? Então, a gente utilizaria um suplemento, por exemplo, de semente de girassol, de abóbora, que vai inibir essa 5-alfa-redutase para a gente poder modular um pouquinho a testosterona. Ou ainda, a gente pode comer a própria semente de abóbora ali para a gente poder ter esse benefício também. Então, dependendo da causa, o tratamento vai ser um pouco diferente, sim. Temos que avaliar cada caso. Fantástico. E fica sempre aqui o nosso alerta de vai atrás da causa, procura um médico, procura um nutricionista para te ajudar nesse processo que vai deixar tudo mais individualizado. E quando a gente pensa, então, na questão da suplementação, né? A suplementação, ela tem um papel fundamental nesse tratamento da acne. Quais suplementos são indicados para os casos de acne? Sim, o primeiro de todos que a gente pensa e que os estudos mais trazem é a vitamina D. A vitamina D, ela regula esse processo inflamatório na própria pele mesmo. Então, a gente tem que olhar o exame de sangue. O ideal é que essa vitamina D, pelos estudos, esteja acima de 40, pelo menos, no valor ali do laboratório. E se não tiver, daí a quantidade da suplementação vai depender do nível que essa vitamina D está, né? Mas, geralmente, o que a gente recomenda e o que nós nutricionistas podemos prescrever, né, cerca de 4.000 UI por dia. Mas aí, às vezes, se você está com uma deficiência muito grande, a gente precisa ir ao médico, porque o médico vai fazer essa prescrição em uma dosagem maior para que suba mais rápido e para que o efeito seja mais rápido também, né? Então, vitamina D, primeira coisa que a gente tem que pensar. Outra suplementação muito importante também é o ômega 3, porque o ômega 3 também ele tem esse papel de reduzir processos inflamatórios, né? Até mesmo de reduzir o nível de pústula, de pus, que às vezes a acne acaba nos demonstrando ali também. A recomendação, pelo menos 1.000 miligramas de EPI-DHA por dia no mínimo. Dependendo do nível, a gente tem que tomar uma quantidade maior também. Perfeito. 1.000 de EPA e 1.000 de DHA ou ao todo? 1.000 EPI-DHA junto, Dependendo do paciente, a gente chega a 2 a 3 gramas ainda ao total, mais 1.000 os dois juntos somando, né? Outro suplemento muito importante que ajuda muito é o zinco. O zinco, ele vai atuar trabalhando a cicatrização dessa pele. Então, a gente pode pensar num suplemento isolado de zinco ou procurar um suplemento que tenha zinco, que tenha vitamina C, que tenha um selênio, que o selênio também ajuda muito em cicatrização. Então, eu escolheria de cara vitamina D, ômega 3 e zinco, esse combo completo, e depois a gente vai sempre analisando cada caso, né?
Outra possibilidade que a gente tem também é o óleo de prímula, óleo de borragem, que é muito, muito bacana para mulheres que na TPM, ali nesse período pré-menstrual, elas percebem que a acne aumenta, né? Então, óleo de prímula vai ajudar nessa regulagem hormonal, que também é bem interessante. E aí, geralmente, a recomendação são de 500 miligramas ao dia, mais ou menos, depende de cada caso também. Fantástico, excelente. Sabe o que eu tenho reparado, assim, te falei, a gente já tem, acho que quase 100 programas, se eu não me engano. E tem uns queridinhos. Tem aqueles que são citados 99% das vezes para todos os diferentes objetivos, né? Então, a gente vê o quanto são nutrientes fundamentais para o corpo. E vitamina D, ômega 3, zinco, são alguns dos que mais aparecem aqui. Eu imagino, porque eles estão envolvidos em muitas reações do nosso corpo. E ômega 3, por exemplo, via alimentação, a gente quase não consegue. Eu, por exemplo, eu quase nunca como peixe. Então, a gente tem que acabar suplementando mesmo, né? Então, um suplemento importantíssimo, sim, né? E uma outra coisa que a gente até não conversou e eu acho importante, eu tenho uma paciente minha que ela é um caso... assim, clássico. Ela já tinha ido em várias dermatos, porque a acne dela era muito severa, a acne de mulher adulta também, e ela tinha intolerância à lactose. E ela nunca cuidou a intolerância à lactose. Ela tinha gastado dinheiro, muito dinheiro, ela tinha tomado Roacutan e nada conseguia melhorar a pele dela. Quando a gente identificou a intolerância à lactose dela e a gente começou a evitar o alimento e a gente começou a tratar o intestino dela, a acne dela melhorou consideravelmente, né? Então, às vezes a gente pensa em coisas muito mais complexas, em já tomar um Roacutan, que, ok, existem casos que é necessário, né? Mas a gente não olha, às vezes, a base do problema, como é que tá o intestino, né? E a gente sabe que a nossa microbiota intestinal, nosso microbioma, se comunica com o nosso corpo inteiro, inclusive com a nossa pele também. Então, quando a gente tá com acne, seja da mulher adulta ou não, olhar para o intestino também é muito importante, né? Perfeito, perfeito. Super, super acima e embaixo. Lu, e aí então a gente tem quais são os mais importantes de serem trabalhados. Tem algum suplemento que possa trazer prejuízo, que possa aumentar a acne? Sim, não é para todo mundo, então a gente vai ter que fazer um teste individual, mas eu geralmente já não prescrevo vitaminas do complexo B para quem tem acne. Então, B12, B6, B9, B3. Claro que, se por exemplo um paciente está com uma deficiência de B12 muito grande, a gente vai prescrever numa quantidade menor, né? Na forma de metilcobalamina, porque daí o fígado vai conseguir metilar com mais facilidade. Então, tem que avaliar cada caso, mas evitem vitaminas do complexo B, porque tende a piorar a acne. E um outro que é muito comum as pessoas hoje em dia usarem, que sim, é um baita suplemento, mas que pode piorar, é o Whey Protein, né? O Whey Protein, como ele estimula muito IGF-1, que tem uma ação semelhante à insulina, isso pode lá na nossa pele estimular a produção de sebo também, né? Aumentar esse processo inflamatório. Então, muita cautela. Tem pacientes que tomam e não sentem nada, mesmo às vezes tendo uma predisposição até acne. E tem paciente que tomou, já vai ter uma acne. Então, a gente só vai ter que fazer o quê? Achar um substituto, né? Um Beef Protein, que é da proteína da carne. Proteínas veganas, cuidar, porque às vezes elas vêm com muitas vitaminas do complexo B para compensar. Um colágeno, né, com teor maior de proteínas, às vezes pode ser interessante também. Mas, enfim, cuidar com vitaminas do complexo B e o Whey Protein, porque pode ser que piore sim. Fantástico. Lu, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Fiquem aí, que já a gente volta com a atenção.
anterior, a gente cobriu bem quais são as principais recomendações de suplementação para acne. E agora vamos nos debruçar um pouquinho mais aqui no Nutri Responde para a gente ver sobre a alimentação. Então, como é que tem que ser a alimentação para alguém que está cuidando, que quer amenizar, evitar a acne? Perfeito. Primeira coisa, que é o muito básico e que poucas pessoas fazem, é frutas, verduras, saladas e legumes, né? A recomendação ao dia, gente, são de 400 gramas de vegetais e verduras ao dia e a gente não come nada, né? Então, primeira coisa, caprichar em fruta, vegetal e verdura para que a gente tenha antioxidante, para que a gente tenha compostos anti-inflamatórios, para que a gente melhore esse intestino, já que esse intestino vai se comunicar com a nossa pele também. Então, primeiro, comecem com o básico para a gente garantir, né? Outra coisa que a gente tem que cuidar muito é com excesso de leites e derivados, né? Como a gente comentou do whey protein antes, o próprio leite normal, iogurte, queijos, podem algumas pessoas piorar a acne, não só para quem tem intolerância à lactose, mas para pessoas que a princípio não têm nenhuma reação com leite derivado, mas pode aumentar muito aquele IGF-1, que tem uma ação semelhante à insulina, então cuidar com leites e derivados também, porque isso pode piorar. E outra coisa, que a gente não possui comprovação na literatura, mas que a gente percebe que na prática clínica funciona, é uma dieta de baixo índice glicêmico, né? Ou seja, cuidar com aqueles alimentos que estimulam muito a nossa glicose, a nossa insulina, pode nos ajudar também. Então, por exemplo, tem paciente, às vezes, que o café da manhã é uma tapioca gigantesca com banana, né? E aquilo tem um índice glicêmico, uma carga glicêmica muito grande. Então, cuidar das combinações dos alimentos faz bastante diferença também. Aí, procurar um nutricionista para ver as combinações adequadas. Excelente. E quando a gente pensa em alimentos específicos, tem alguns alimentos que podem ajudar? Sim, com certeza. Como a gente falou da suplementação do zinco, vamos pensar em alimentos, fontes de zinco também. Então, por exemplo, amêndoas e nozes ajudam bastante, é uma boa dica. Consumo de ovos também nos ajudam bastante, porque o ovo também tem zinco, além de ter compostos anti-inflamatórios, então também é interessante. E também, no caso de mulheres com SOP, a gente utilizar o chá de hortelã também pode nos ajudar bastante. Então, a gente vai sempre adaptar conforme a causa que esse paciente tem também, né? Outro alimento muito importante também é a linhaça, que também pode nos ajudar nesse caso, por ter ali um pouquinho de ômega 3. Quem tem facilidade e acesso em comer peixes, né? Peixes de água gelada e profunda, então, como o atum, por exemplo, a sardinha, podem nos trazer benefícios devido ao ômega 3 também. E a gente pensar em alimentos que tenham beta-caroteno, porque o beta-caroteno também tem uma função cicatrizante, anti-inflamatória. Então, por exemplo, a abóbora, a cenoura, a couve, né? Tudo que for mais amarelado, alaranjado e ou mais esverdeado contém beta-caroteno também. Então, investir nesses alimentos podem nos ajudar bastante, sim. Perfeito. E eu acho que outra linha que é importante a gente trazer para as pessoas também, que até costuma ser mais comentada, mas que é importante relembrar, são aqueles que é necessário evitar, né? Sim. Tem alguns que tendem de fato a piorar, e aí eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho o famoso chocolate. Na literatura, realmente, chocolate é um dos alimentos mais estudados e que não é um consenso na literatura, nos estudos, mas tem sim uma tendência a aumentar a acne. A gente não sabe ainda bem ao certo se é pela questão que vem muita gordura junto, que vem muito açúcar junto nesse chocolate, ou pela própria gordura do chocolate, né? Do cacau mesmo, que pode aumentar. Tanto é que tem um estudo que eles avaliaram o consumo de chocolate 90% cacau, ou seja, que tinha pouquíssimo açúcar, que tinha pouquíssima gordura adicionada e as pessoas tiveram acne mesmo assim, né? Então, se você tem muita acne, cuida até com chocolate de melhor qualidade. Mas ainda vale aquela velha história da gente se observar, né? Então, comer um chocolate, ver como é que a sua pele vai ficar nos dias posteriores. E assim, não precisa comer muito chocolate, comer uma quantidade pequena, porque a pessoa quer comer muito todos os dias. E o nosso corpo, ele satura, né? Ele tem um limite. Então, cuidar com a frequência, porque às vezes a gente não vai nem precisar tirar esse alimento da vida. A gente só vai ter que reorganizar esse alimento na nossa vida, né? Mas sim, o chocolate tem uma tendência a piorar.
Perfeito. E eu acho que de forma geral, seguindo tudo que você comentou, as frituras vão piorar, os doces vão piorar, tudo que vai mexer ali nessa relação de insulina, tudo que vai mexer numa relação hormonal, né? Com certeza, todos esses alimentos ditos como mais inflamatórios, né, em excesso, podem prejudicar também. Então, com uma alimentação, como a gente diz sempre, né, descascar mais e desembalar menos. Isso serve para tudo, inclusive para nossa acne também, né? Ai, fantástico, Lu. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Muito feliz de conversar com você. Também adorei muito. Muito obrigada. E para vocês que nos assistem, curtam, compartilhem, aproveitem as dicas aqui que foram dadas extremamente valiosas. Com muito carinho da Nutri. A gente se vê.